nazireado apresenta-nos um outro caráter que se liga à marcha pelo Espírito Santo neste mundo, a dedicação especial a Deus. Os nazireus separavam-se especialmente para serem do eterno Deus. Cristo é disso um exemplo perfeito. A Igreja deveria andar sobre esses traços. Os casos de uma chamada especial a dedicar-se ao Senhor entram nesta categoria. 3 coisas caracterizam esta separação para Deus. O nazireu não devia beber vinho, devia deixar crescer o cabelo, não devia macular-se em contato com os mortos. O vinho designava a alegria de mãos dadas com os prazeres da sociedade, alegrando o coração que a ele se entregasse. O vinho que alegra Deus e os homens. Desde o momento em que Cristo entrou no seu ministério público, foi separado de tudo aquilo em que a natureza tinha a sua justa parte. Convidado com seus discípulos para as bodas de Canaã, disse à sua mãe: Mulher, que há entre mim e ti? Mas, de fato, mesmo seus discípulos só o conheciam, segundo a carne, as suas relações com ele, quando se tratava da sua capacidade para terem comunhão com ele, tinham por base a apresentação atual do reino, vindo em carne. Ainda assim, mesmo quanto a essas relações segundo a carne, ele, Cristo, teve de tomar o seu caráter de separação e de nazireado. E por muito verdadeiro que fosse a sua afeição pelos seus discípulos, mesmo nesta esfera humana, também teve de ser separado dessa alegria. Ele, que, vendo a realidade através da fraqueza deles, tinha todas as suas delícias nos excelentes da terra, nesses pequenos do rebanho que esperavam nele. Esta separação exprimia-se assim: não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Mateus capítulo 26, versículo 29. Com efeito, separava-se, falando de Cristo, desses diálogos que, por muito simples que fossem, no seu amor tinha desejado manter com eles. Ele tinha dito: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Lucas capítulo 22, versículo 15. Estas afeições naturais estavam já renegadas, porque a consagração de Deus estava sobre a sua cabeça. Que há entre mim e ti? Tinha ele dito à sua mãe. Não era o que ele não tivesse por ela a mais eterna afeição, mas agora ele estava separado de tudo, o mais para ser apenas para Deus. A diferença entre essas duas fases do caráter de Nazireu, manifestada por Cristo na sua vida e na sua morte, não é tão grande como poderia parecer. Ele foi sempre separado tanto das alegrias humanas como de todo o mal. Homem de dores e sabendo o que é fraqueza, atravessando, cheio de um santo amor, um mundo de pecadores. Amor recalcado dentro de seu peito, esperando, ou apertado, melhor dizendo, em seu coração. A expiação abriu-lhe as comportas. Ele está agora, de fato, exteriormente separado dos pecadores. A recusa que ele faz desde o capítulo 2 do Evangelho de João, de reconhecer os direitos de sua mãe, encontra o seu lugar natural neste Evangelho. Porque João, o Evangelho de João, nos apresenta, desde o início, como separado na sua própria pessoa e os judeus como um povo rejeitado. Em segundo lugar, o nazireu deixava crescer o cabelo. Era negligenciar-se, abandonar-se à vontade de Deus, fazer abnegação da sua dignidade e dos seus direitos como homem,
porque a cabeleira longa marcava, por um lado, num homem, a negligência da sua própria pessoa e, por outro, a sujeição, o poder sobre a cabeça. Veja 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Era a consagração a Deus pelo abandono da alegria e da dignidade e dos direitos naturais do homem, sendo o homem considerado como centro das afeições que lhe são próprias, para ser inteiramente de Deus. O homem tem uma posição como o representa, ou como representante, e a glória de Deus, e nesta posição está rodeado de uma multidão de afeições, de alegria e de direitos que tem nele o seu centro. Ele pode abandonar esta posição pelo serviço especial de Deus, visto que o pecado entrou em todas essas coisas, que longe de serem más em si mesmas, são, pelo contrário, boas no seu lugar. Foi o que Cristo fez. Feito nazireu, não tomou a sua posição como homem, os seus direitos como filho do homem, mas, para a glória de Deus, humilhou-se completamente, submeteu-se a tudo o que reclamava a sua glória. Identificou-se com o remanescente piedoso do povo pecador que ele tinha amado e tornou-se estranho para os seus familiares segundo a carne. Não fazia nada que não lhe fosse prescrito, vivia de cada palavra que saía da boca de Deus, separava-se de todos os laços da vida humana para se dedicar à glória, ao serviço de Deus e à obediência ao Pai. Se, no amor dos seus, encontrou alguma consolação, que seria certamente muito pequena e muito pobre, teve de renunciar a ela também, e a esse respeito, como a qualquer outro, tornou-se na sua morte. O nazireu, por excelência, interiormente, só na sua separação para Deus, assim era Jesus. A igreja devia tê-lo seguido, mas aí, ela tem bebido bebidas fortes, tem comido e bebido com os ébrios, tem espancado os domésticos da casa. O verdadeiro crente pode ser chamado a negar-se a si mesmo, renunciando para o precioso serviço do seu Salvador, a coisa que não são más em si mesmas. Mas este ato cumpre-se interiormente. Os seus nazireus eram mais puros que a neve, diz Jeremias. A dedicação é interior. Consideremos aqui o que nos expomos quando faltamos a essa separação. Se nos tivermos dedicado ao Senhor de uma maneira que lhe seja agradável, o gozo acompanha essa dedicação na medida do testemunho que lhe é prestado. Deus está com o seu servo, segundo a sua chamada, mas isto é um segredo entre o seu servo e ele, embora outros possam ver os efeitos exteriores. Se porventura tivermos faltado a esta separação, há que recomeçar de novo. A influência divina e o poder na obra estão perdidos. Poderemos não ter perdido nada a outros respeitos, levantar-nos-emos como Sansão para sacudir as algemas, mas temos perdido a força, talvez sem o sabermos. Deus já não está conosco. O caso de Sansão é um caso extremo, mas solene, porque pode suceder que a nossa força nos tenha colocado em presença do mal, e então, se Deus não está conosco, a sua manifestação ou a sua magnífica glória manifesta-se. Mas, se não está, o inimigo tem uma boa ocasião de se gloriar acerca de qualquer que foi, durante muito tempo, conhecido como um campeão de Deus e aparentemente acerca do próprio Deus. Nesta segunda alternativa, o segredo interior, a verdadeira força da separação para Deus, estão perdidos. Prestemos atenção, mesmo nas coisas mais simples, ao primeiro passo que nos separaria da santidade interior. Se a graça nos chamou a uma separação para um serviço extraordinário qualquer, preservemo-nos
de toda a falta de obediência à palavra da cruz, pela qual estamos crucificados para o mundo, para o pecado e para a lei. São as três coisas às quais a cruz é aplicada na Epístola aos Gálatas. Ordinariamente, o nazireu infiel volta, pelo sacrifício de Cristo, à sua separação e é de novo consagrado a Deus, mas tudo o que nos põe em contato com o pecado produz o seu efeito sobre o nosso nazireado. Perdemos o poder inerente à comunhão com Deus e a presença especial do Espírito Santo conosco, seja qual for a medida em que esse poder nos tenha sido conhecido. Dissemos que é perdido a presença especial do Espírito Santo. Não perdemos, o crente hoje não perde o Espírito Santo, mas ele perde aquela sensibilidade, aquela presença especial. Infelizmente, o tempo que precedeu esse ato está perdido, temos de recomeçar. É ainda uma grande graça não nos ser tirado todo o privilégio de servir a Deus, mas, infelizmente, algumas vezes os efeitos da nossa infidelidade subsistem quando o poder nos é devolvido. Um Sansão cego teve de se matar, embora matando muito dos seus inimigos. Pertence-nos, em todo caso, reconhecer imediatamente a nossa falta, ir a Cristo, e não pretender ser nazireus exteriormente, quando o não formos aos olhos de Deus. Nada mais perigoso do que o serviço de Deus, quando a consciência não está pura. Todavia, lembremos-nos sempre de que estamos sobre a graça. Esta separação e esta renúncia não são para sempre. O próprio Cristo não será sempre um nazireu. Ele gozará um dia de uma plena alegria com Deus e os seus remidos. Nesse dia, ele dirá: comei, amigos, bebei abundantemente, bem-amados. É somente pelo poder do Santo Espírito que nós somos separados do que é mal e muitas vezes mesmo do que é natural, para sermos vasos de serviço e de gozo, para sermos um testemunho a Deus no meio do mal. Tempo virá em que, sendo tirado o mal, poderemos abandonar-nos à nossa natureza. Será o tempo em que o poder do Espírito Santo, manifestando-se, só produzirá alegria, e em que tudo aquilo de que estivermos rodeados estará em comunhão conosco. Então Cristo tomará um lugar que lhe era impossível tomar outrora, embora ele fosse o homem perfeitamente social, perfeitamente acessível aos pecadores, porque estava perfeitamente separado deles, perfeitamente posto à parte, interiormente, para Deus, porque tinha renunciado a si mesmo, para não viver senão das palavras de Deus. Não escusado seria dizer que não houve nenhuma má natureza nele, em Cristo, a renegar, como é o nosso caso, mas ele renegava-se a si mesmo na sua vontade, na sua natureza, nas quais não havia nenhum mal, como, por exemplo, quando diz: mulher, que tenho eu contigo? Disse isto a sua mãe na festa em Caná. Sobre a cruz, quando tudo estava acabado, ele reconheceu muito particularmente a sua mãe. O mel, assim como o fermento, não podiam entrar no sacrifício. Tal é a vida de Deus neste mundo. O que ele criou não poderia ser mal. Que ele nos defenda de o pensarmos. Uma tal asserção é, infalivelmente, um sinal dos últimos tempos. Cristo podia pensar à sua maneira, sem ternura, quando a obra da sua alma sobre a cruz estivesse concluída, mas o Santo Espírito intervém como um poder estranho a esta vida e toma o homem para o obrigar a atravessá-la segundo esse poder, de sorte que, quanto mais o homem ali for estranho a si mesmo,
mas está apto a mostrar com efeito simpatia por aqueles que a atravessam de harmonia com a vontade de Deus. Qualquer outra coisa não é senão um princípio monarcal. Se formos verdadeiramente livres por dentro, podemos simpatizar com o que está de fora. Mas, se não formos livres, far-nos-emos monges, na vã esperança de obtermos esta liberdade. Enfim, quando o voto do nazereado estava cumprido, todos os sacrifícios estavam oferecidos e o cabelo da cabeça do nazireu era queimado no fogo que consumia o sacrifício de prosperidade, tipo da plena comunhão, resultado do sacrifício de Cristo. Quando, no tempo fixado por Deus, o sacrifício de Cristo tiver obtido nos seus efeitos a sua plena e inteira eficácia, o poder que produz a energia da separação se observará na comunhão, que será a feliz consequência desse sacrifício. Sentimos-nos felizes por sabermos que o poder do Santo Espírito, empregado atualmente em grande parte a pôr um freio às cobiças da carne, será então inteiramente um poder de alegria em Deus e de comunhão com tudo aquilo de que estivermos rodeados. Falemos agora dos caminhos de Deus quando o nazereado tiver terminado. Será então produzido todo o resultado da obra de Cristo. Toda a variedade e eficácia do seu sacrifício será reconhecida. O seu povo entrará na comunhão da sua alegria. O vinho será bebido com alegria. O próprio Senhor Jesus espera esse momento. Eu creio que isto se aplica mais particularmente ao seu povo neste mundo, ao remanescente judeu nos últimos dias. A sua participação do Santo Espírito será um manancial de alegria e de delícias. Algo de semelhante nos espera, mas de uma maneira ainda bem melhor. Somente nós antecipamos até um certo ponto essa alegria, porque o Espírito Santo produz essas duas coisas: a alegria da comunhão e a separação solitária para o serviço de Deus. É um pouco o que o apóstolo quer dizer nessas palavras aos Coríntios: a morte atua em nós e a vida em vós. No entanto, podemos sempre dizer de todos os cristãos: provera a Deus que reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Tendo colocado o povo em volta dele, de Cristo, tendo-o contado nome por nome, tendo ordenado o serviço, purificado o acampamento, coisa distinta da purificação dos indivíduos maculados, assunto que pertence ao livro de Levítico, tendo enfim mostrado a verdadeira posição do servo dedicado, posição que Israel teria podido tomar e que tomou, Cristo, verdadeiro servo separado para Deus, Deus põe, ao terminar a sua bênção e o seu nome sobre o povo. A bênção coloca-o sobre a proteção, sobre a graça e na paz do eterno Deus. Com efeito, o Senhor os abençoava, ao princípio de uma maneira geral, depois, fazendo resplandecer o seu rosto sobre eles, fazia-os gozar da sua graça. Enfim, erguendo a sua face sobre eles, assegurava-lhes a paz.